Boa tarde, na paz do Senhor Jesus. Vamos estar meditando em João capítulo 4, que a palavra do Senhor nos diz assim, e versículo 3. E deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. E chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali uma fonte, a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus, e quem é que pede, dá-me de beber, tu lhe darias, e ele te daria água viva. Tu lhe pedirias, e ele lhe daria água viva. Respondeu ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Aqui nós vamos ver que Jesus, ele saindo da cidade de Judeia, ele precisava passar ele estava indo para a Galileia e ele ia passar pela cidade de Samaria no caminho. E nós vamos ver que ele vai, o horário, a hora sexta aqui, ao qual a palavra nos diz, era próximo ao meio-dia. E nós vamos ver que próximo ao meio-dia, as mulheres, elas não teriam o costume de ir até o poço de Jacó. Somente as mulheres que não gostariam de ser vistas. Era um horário que elas iriam estar indo para buscar água. E nós vamos ver que nessa hora Jesus chega. E nós vamos ver que os discípulos, Jesus ordenou para eles irem a uma cidade comprar alimentos. E nós vamos ver que só está Jesus e aquela mulher samaritana, aquela mulher de Samaria ali. E Jesus, eu vejo ele, nesse momento, ele tratar de uma forma tão profunda as feridas dessa mulher. Ali, a vida que essa mulher estava levando, uma vida desconcertada diante da sociedade. Mas nós vamos ver o Senhor Jesus, ele trabalhando no profundo dessa mulher e trazendo a ela um confronto e também trazendo a ela uma nova história. E nós vamos ver que Jesus, ele vai pedir água para ela. E ela vai ali ver um ponto ao qual os judeus não se davam com os samaritanos. E nós vamos ver que ela vai responder para Jesus. Então lhe disse a mulher samaritana, no 9, Como sendo tu, judeus, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Então nós vamos ver que já tinha ali um ponto de contenda entre os judeus e os samaritanos. Mas nós vamos ver que Jesus, ele vai contra os padrões, a lógica humana, e ele pede água para aquela mulher. E aí nós vamos ver no versículo 10 que replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Aqui o Senhor estava falando sobre o discernimento espiritual. Ela não tinha discernimento espiritual de quem ela estava falando, porque Jesus estava falando da água da vida eterna, da água eterna, que vem falar que alimenta e sacia o nosso espírito, enquanto ela estava falando da água terrena. E nós vamos ver que ela vai responder ele no 11,
Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tem como tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? E és tu, porventura, maior que Jacó? Aqui ela compreendeu que Jesus estava dizendo que era água viva. Então, olha como é profundo quando as pessoas, nós compreendemos que Jesus não é somente a água, mas ele é água viva, ele é água eterna, que jorra abundantemente conforme a tua busca de você desejar, é a busca que ele vai derramar, é a quantidade que ele vai derramar sobre a tua vida e sobre a tua casa e sobre a tua família. E nós vamos ver que no 13, afirmou Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele porém, 14, aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aqui nós vamos ver Jesus falando da eternidade para ela. Ela estava pensando apenas no momento, e Jesus estava indo profundo falando da eternidade para essa mulher. Nós vamos ver que ela pediu para Jesus. Lá no 15, disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscar. Só Jesus e ela sabiam o quanto era constrangedor para ela estar indo lá buscar água naquele horário. Ela não queria ser vista. Por esse motivo, ela ia buscar água naquele horário. E por isso, as feridas dela confrontavam ela diariamente, porque ela estava vivendo uma vida errônea, uma vida com muitas... Como que eu posso explicar de uma forma mais prática? Ela estava vivendo uma vida que não era para ela viver. Que Jesus tinha outra vida para ela. Não aquela vida com máscaras, com engano, ou aquela vida com leviandade. E nós vamos ver que Jesus ele vai falar para ela, ela vai desejar aquela água e Jesus vai confrontar aquela mulher. Olha o que Jesus disse. E ao que ele respondeu à mulher, não, Jesus disse: vai, chama teu marido e vem cá. Aqui Jesus pega na raiz da ferida. Jesus ele não vai em cima na casquinha da ferida, ele vai no profundo, na raiz da ferida. Por isso que ele ordena com que os discípulos vão comprar alimento, porque ele sabia que o trato com aquela mulher, o tratar, o curar, o transformar, o moldar, era em particular com ela. E nós vamos ver que Jesus ele vai dizer: vai e chama teu marido e vem cá. E olha o que ela vai responder, 17. E ao que ele respondeu a mulher: não tenho marido. Jesus replica a ela: bem, disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. E nós vamos ver que essa mulher, ela foi confrontada por Jesus. Ela teve 5 maridos, e não estou aqui julgando a vida dela, estou apenas para nós refletirmos que Jesus ele vem para mudar. Ele não vem para deixar que as coisas fiquem erradas. Essa mulher estava cansada de viver essa vida que ela levava. Por quê? Porque Jesus, ele saiu da Judéia para ir a Galileia. E na metade do caminho ele resolve parar nessa cidade de Sicar. Nessa cidade samaritana, em Sicar. E nós vemos que Jesus, ele tem os seus propósitos. E nós vamos ver que Jesus, essa mulher, ela vai ter a compreensão e ela vai perguntar para Jesus sobre a adoração. E nós vamos ver que Jesus vai responder para ela sobre a verdadeira adoração. E nós vamos ver que ela vai entender a compreensão da profundidade que Jesus estava ali. E ela vai ser
portadoras de boas novas. Aqui eu posso dizer que as pessoas, elas desvalorizam e elas não conhecem a profundidade da ferida das pessoas ao qual a sociedade despreza, a sociedade rejeita. Muitas das vezes as pessoas, a maioria das pessoas só veem somente o exterior. O interior de cada coração só Deus conhece. Aqui nós podemos analisar que Deus conhecia o interior, o profundo do coração dessa mulher. Ela já estava cansada de viver aquela vida que teve 5 maridos e o que ela tinha não era dela, porque era amante dela. E nós vamos ver que Jesus chega e lhe confronta. E nós vamos ver que essa mulher, ela vai sair. Daí os discípulos chegaram, lá no 27, nesse ponto chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com a mulher. Todavia nenhum lhe disse que perguntas ou que falas com ela. Nenhum dos discípulos perguntaram o que Jesus falava com ela, o que Jesus estava conversando com ela. Nenhum deles. E nós vamos ver que quando a mulher, ela deixou o cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Aqui nós vamos ver que ela foi propagadora de boas novas. Ela foi instrumento de boas novas na vida daqueles homens daquela cidade. O Senhor, Ele está disposto todos os dias a nos confrontar, desde que nós tenhamos entendimento que precisamos de mudança. Todos os dias, Ele está disposto a nos confrontar para nos trazer a consciência das nossas falhas. Nós somos falhos, somos pecadores, somos imperfeitos, mas o que arde e o que o Senhor deseja de nós é que esses pecadores, eles busquem arrependimento e busquem mudança de vida, mudança de atitude, uma metanoia, uma mudança de mentalidade e uma mudança de comportamento. Amém? Vamos orar? Pensamento para o dia. Jesus não aceitou voluntários como discípulos. Ele escolheu cada um porque viu o potencial que tinham. Gil MacDonald. Então nós vamos ver, Jesus não escolheu voluntários. Ele escolheu discípulos, porque ele sabia o potencial que tinham. Assim é eu e você. Jesus nos escolheu não como voluntários. Ele nos escolheu como filhos, como discípulos, porque Ele conhece o nosso potencial. Vamos orar? Pai, nós te damos graça, te damos louvores, te adoramos, te bendizemos por esse dia maravilhoso, lindo de sol que o Senhor tem nos concedido. Obrigado, Jesus, pela nossa família, pelos nossos familiares. Obrigado, Senhor, porque todos os dias nós estamos em transformação. Nós estamos em processos contigo. Aquele que está em processo de libertação, Pai. Sim, traz a mente, traz a consciência, traz entendimento. Sim, Espírito Santo, que a Tua presença possa tocar profundamente em cada vida, em cada coração, em cada pensamento, em cada lar, em cada família. E eu repreendo em nome de Jesus todo espírito de destruição nos lares. Todo espírito de destruição nos lares, nas famílias, ao qual tem levado os lares a se desfazer. Todo espírito de destruição nos lares seja repreendido em nome de Jesus nessa tarde, na autoridade que há no sangue e no nome de Jesus. Seja desfeito toda obra das trevas, toda obra de destruição dentro dos lares, que tem destruído, que tem trazido contenda, que tem trazido desavença, que tem trazido intrigas, que tem trazido guerra,
Em nome de Jesus eu repreendo e eu neutralizo toda ação demoníaca dentro desse lar, dentro dessa família, e eu ministro pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus, que serão instrumentos de propagar, de levar as boas novas de Cristo, e o arrependimento será para a glória do teu nome, que nós te pedimos nessa tarde e te agradecemos em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus.